Primeiramente, queria pedir desculpas pela demora de postar esse vídeo. Então, continuando com aquele nosso foco de fazer o processo de docagem utilizando a menor quantidade de programas possíveis, diferentes, de forma a ficar mais fácil a realização da docagem por vocês, de forma independente, nós vamos utilizar o Quimera e o Vina para realizar a docagem, tá? Só esses dois programas. Lá na aula, a gente viu que ocorreu um erro no momento da execução do Vina no prompt de comando. O que aconteceu foi que, analisando posteriormente os arquivos, eu observei que o Quimera não escreveu no PDB as cargas de cada átomo, né? E aí ocorreu um erro de semântica, né? O Vina esperava que o arquivo estivesse organizado de uma determinada forma, mas o Quimera não escreveu uma das partes que são necessárias. Então agora a gente vai executar aquele mesmo processo, só que de um modo que nós vamos fazer com que o Vina, ou com que o Quimera, escreva as cargas e nos dê um arquivo compatível com a execução do prompt de comando. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso utilizando subprodutos daquela execução dentro do Quimera que nós realizamos na aula, tá? Então aqui o que eu vou fazer é repetir todos os passos que nós executamos lá na aula de preparação de docagem. Primeiro, separação da proteína do ligante, criação de um PDB só de proteína e uma criação no PDB só do ligante. Em seguida, nós vamos fazer a preparação para a docagem. E por último, nós vamos realizar uma docagem com Vina utilizando os padrões limitados do Quimera. Essa execução vai gerar alguns subprodutos, entre eles arquivos PDB-QT, tanto do ligante quanto do receptor. Esses arquivos PDB-QT contêm as cargas de cada átomo, que é o que a semântica da execução do Vina exige, tá? Então a gente vai pegar esses arquivos PDB-QT e vai colocar como parâmetros lá no arquivo de configuração para a execução do Vina que a gente criou. Lá onde tem receptor, nós vamos colocar esse arquivo PDB-QT do receptor. Onde tem ligante, nós vamos colocar esse arquivo PDB-QT do ligante. Então, esse é um resumo do que vai acontecer e agora nós vamos fazer passo a passo. Uma boa parte do que nós vamos fazer aqui, na verdade a maior parte, já foi feita lá na aula. Então a gente vai servir de revisão. Nós começamos por baixar a estrutura do PDB, né? Então a gente vem em arquivo, fetch by ID, o código da estrutura é 1DB1, e aqui chegou as coordenadas do receptor de vitamina D, e aqui dentro a vitamina D, tá? Então, primeiro passo, separar proteína de ligante. A gente vem aqui em Select, Resíduos, e escolhe aqui VDX, tá? Em seguida a gente Select, inverter todos os modelos. Isso daqui é para selecionar tudo com exceção do ligante, tá? Então a gente vem em ações, átomos e ligações e apagar. O resultado é que nós temos apenas as coordenadas da vitamina D. Nós vamos salvar, então, essas coordenadas em um arquivo PDB, tá? Arquivo, salvar PDB. Aqui a gente vai dar um nome. 1DB1, underline ligante, foi o nome que eu escolhi, tá? Não precisa botar o ponto PDB, porque aqui ele diz, ó, adicionar o sufixo PDB se nenhum for dado. Salvamos. Vou sobrescrever. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos isolar apenas as coordenadas da proteína, né, do receptor. Para isso, eu vou fechar a seção. Vou vir aqui, ó, em 1DB1 PDB, que a gente já baixou.
e vou aqui em Select, Estrutura, Ligante. Não, perdão, a gente tem água também, então a gente vai ter que vir aqui, ó, em Resíduos, todos que não são padrão, porque tem vitamina D e água, tá? Todos os que não são padrão. Ações, átomos e ligações, apagar. Pronto, agora sim. A gente tem apenas a estrutura da proteína, tá? Então a gente vem aqui em salvar PDB, em DB1, receptor, salvar. Que eu vou sobrescrever porque eu já tinha isso aqui que a gente fez lá na aula, tá? Muito bem. Feito isso, só por uma questão de organização, para a gente compreender melhor, eu vou fechar essa seção aqui e vou puxar aqui do lado a estrutura do receptor e vou abrir aqui a estrutura do ligante. Pronto. Estando essas duas estruturas aqui na seção, eu venho em, como a gente já viu, ferramentas, análise de superfície e ligação e dock prep, que é preparação para a docagem. Tá? Não tem problema eu deixar as duas estruturas na seção. Ele vai entender que vai precisar uma hora preparar o receptor e outra hora o ligante. Tá? Relembrando, lá nós marcamos essa opção ó, para deletar todos os íons não complexados, né? Que às vezes vem ferro, magnésio, sódio, né? Íons não complexados a gente apaga. Tá? E aqui eu desmarquei essa opção de escrever arquivo mol2, tá? Nós não vamos precisar. Relembrando, esse processo vai adicionar cargas e protonar, tá? Que é o que a gente quer, principalmente é isso. Vamos apertar OK. Aqui ele está na parte de protonação, adicionar os hidrogênios. Vocês deixam dessas configurações dessa forma, tá? OK. Pronto, ele adicionou aqui os íons hidrogênio, ó. Também tá os íons hidrogênios no receptor. E agora vai passar ao momento em que ele vai atribuir as cargas, né? A gente marca aqui Gastiger, OK. Ele vai perguntar sobre as cargas líquidas, né? Próprias do ligante agora, tá? Novamente Gastiger, OK. Então aqui ele falou, ó, preparação para a docagem finalizada. Muito bem. Tudo estando pronto aqui, a gente vai em ferramentas, análise de superfície e ligação e vai executar o VINA, tá? Como a gente viu lá, o primeiro passo que a gente vai fazer é dentro aqui dar um nome, db1 resultado. Eu vou colocar esse nome, mas você pode escolher outro nome, de forma que quando você vir esse arquivo lá, você entenda claramente que é o resultado da execução do VINA pelo Quimera, tá? Pronto. Set Output Location, a gente já tinha feito isso lá. Vou sobrescrever o que a gente já tinha feito. Então, aqui onde tem receptor, nós vamos informar a estrutura do receptor. No ligante, a gente vai informar a estrutura do ligante, tá? Nós combinamos na aula de escolher como centro do grid box o carbono 14 da vitamina, as coordenadas do carbono 14 da vitamina D, tá? Então deixa eu ver aqui se está gravado. Eu copiei e colei de lá. Deixa eu só confirmar, não é esse aqui. Eu vou copiar novamente. E é bom que eu já mostre essa parte de localizar. Para localizar as coordenadas, você vai lá no arquivo PDB original e vai abrir num leitor de texto, como o bloco de notas aí de vocês, tá?
estando nesse leitor de texto, você vai agora procurar a coordenada de número da estrutura de número 428, tá? Até chegar a uma posição que tem assim, ó, 1994, 02, VDX, pronto. Aqui começaram as coordenadas da vitamina D. Você vem aqui, ó, carbono 14, seleciona essas coordenadas aqui, ó. Aqui X, Y e Z, tá? Observe que no PDB original não tem essa coluna aqui, ó. Ela tá vazia. É aqui onde o Quimera vai incluir as cargas que ele calculou, tá? E a gente precisa dessas cargas para que o Vina entenda uma semântica correta para executar a docagem. Então, voltando aqui no Quimera, eu vou colocar aqui as cargas, tá? Vou colocar as coordenadas do centro do grid box. Esse aqui é do X. Agora eu vou vir aqui para a coordenada do Z, do Y. E aqui é a coordenada do Z. Pronto. O tamanho a gente definiu lá como 22, tá? Aqui ele já mostrou o grid box. Eu vou só mexer aqui um pouquinho, ó. Vocês conseguem ver que ele foi exatamente no centro do carbono 14. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. O centro do grid box foi exatamente o carbono 14. Pronto. Então, retomando aqui o processo. Aqui nas opções, tudo isso daqui a gente deixa do jeito que tá bom? Nós vamos deixar do jeito que tá. Nós vamos ignorar as águas, mesclar as cargas, remover os pares isolados, tudo do jeito que tá, não mexe, tá? No caso dos ligantes também. Nas opções avançadas aqui, para a gente não vai interessar para os efeitos que nós queremos. Nós queremos que ele execute o Vina do jeito que ele quiser. O que nós queremos apenas é que ele nos dê, como subproduto dessa execução, um arquivo em que ele escreva as cargas de cada um dos átomos. Então aqui não interessa. E o executável é que nós definimos lá na aula, é o local onde está aquele vina.exe que a gente instalou, tá? Já deve estar aí preparado no computador de vocês. Então a gente dá OK. Está rodando. A gente aguarda. No computador de vocês, vocês vão observar, essa seção do Quimera eu já tinha aberto, já tinha executado uma docagem, e aí comecei essa nova. Por isso que não apareceu para mim uma mensagem de erro. Mas quando vocês clicarem lá para iniciar a docagem, vocês vão perceber que vai dar um erro. E não tem problema esse erro. É um problema da versão mesmo, um bug da versão do Quimera, que ele não apresentou lá para vocês, para alguns de vocês certamente não, a opção de execução por meio do servidor da Opal, né? Ou seja, executar o Quimera pela internet. Como ele não vai apresentar, ele vai dar um erro. Não tem problema, você apenas fecha lá o que aparecer e aguarda chegar o resultado da execução. Olha só, aqui eles já nos apresentou, diferentemente lá da aula, 3 posições possíveis. Tá? Ó, 3 conformações possíveis para esse resultado. Deixa eu só aproximar aqui. As conformações possíveis. Só aproximar. É esse verdinho, né? Esse primeiro aqui é o que está mais próximo da conformação do modelo experimental, da conformação experimental. Muito bem. Esse RMSD, né? RMSD significa Root Mean Squared Deviation. É o que? É um cálculo do é a raiz quadrada
do quadrado do desvio médio. É uma medida que dá, em média, qual é o desvio da estrutura, dessa estrutura aqui, que é a de comparação, que inclusive está zero, com as seguintes. Então, desvio a raiz quadrada da média do desvio ao quadrado é 1,563. Quanto maior esse RMSD, significa que mais distante desse aqui, essas outras estruturas estão do ponto de vista de exatidão da conformação, tá? Só para a gente poder repetir o que a gente fez lá também na aula, sobre a contagem de ligações de hidrogênio. Eu vou só repetir, a gente não precisa disso aqui para a execução do prompt de comando, tá? Não precisamos disso. Mas a gente vem aqui, ligações de hidrogênio, contar para o receptor inteiro, tá? Nós vamos marcar aqui, ó, entre modelos. Nós não vamos querer calcular as ligações de hidrogênio dentro do receptor ou dentro do ligante, só entre o receptor e o ligante. Nós vamos marcar isso aqui para ele colocar um númerozinho da distância, né? E aqui a gente precisa colocar o seguinte: nós vamos restringir que ele calcule essas ligações aos seguintes modelos: o receptor, aí eu aperto Ctrl, clico aqui, ó. Desculpa. Aqui. Espera aí que eu tô... Pronto. O Ctrl de vocês vai dar certo. É porque eu tô no Mac, aí aqui já é um Ctrl diferente. Essas aqui são as 3 posições do resultado do Vina, tá? Ó, quando tem isso aqui. Então eu vou querer que ele calcule com o receptor e com essas 3 posições, tá? Pra gente ver como é que fica. E aqui, ó, if endpoint atom hidden, show endpoint residue. Ou seja, se ele faz ligação com uma parte desse aminoácido, então ele vai mostrar aqui, ó, puxadozinho para fora, a estruturazinha que fez a ligação, tá? Que aqui ele tá só as hélices e fitas, mas ele vai mostrar um pedacinho aqui do aminoácido e faz a ligação. Bom, então mais ou menos é isso. Vamos dar OK. Então, ele fez aqui, ó, é porque tá fininho, mas ele achou aqui, ó, uma ligação a 2,20 angstroms entre a histidina 397 e o oxigênio 2, né, da vitamina D. Outra foi essa aqui, ó, entre o oxigênio 1, que tá muito fino, não tá dando para ver muito bem, mas aí de vocês talvez vocês consigam ver, e a glicina 304. Ou seja, foram encontrados algumas ligações de hidrogênio. Bom, isso aqui é só para a gente repetir um pouco do que foi feito na aula, tá? Mas isso aqui não interessa para fins de execução do Vina lá no prompt de comando. E agora, o que é que a gente faz? O Vina já executou a docagem e já produziu os subprodutos que a gente vai precisar, que é o PDB-QT do ligante e do receptor. Então vamos lá para a pasta. Eu vou apagar bem que esse resultado 2, que foi de uma outra docagem que eu fiz. Eu vou apagar, mover para o lixo, não precisa. Pronto. No de vocês vai estar assim, tá? O PDB do ligante e do receptor que a gente criou. Esse resultado.conf é o mesmo config.txt que a gente criou. O Vina ou o Quimera também criou para o dele. Só que ele deu uma extensão .conf, não faz diferença alguma. Pode ser .txt, pode ser .conf, .a, .b, .maria, não tem problema. Se a gente abrir aqui no editor de texto,
vocês vão ver que ele executou da seguinte forma, né? Colocou aqui o center x, y, z, as mesmas coordenadas que a gente deu lá na caixinha. Também o tamanho x, y, z também botou a mesma coordenada que nós colocamos lá naquelas caixinhas do Quimera. A amplitude da energia 3. Nós vamos ignorar isso daqui, vamos deixar um padrão do Quimera, do Vina, tá? Então isso aqui, para a gente, nós vamos apagar. A exaustividade 8, como a gente viu lá no Quimera, e número de módulos 10. Nós vamos, isso aqui é do Quimera, nós não vamos utilizar isso daqui, nem como modelo, tá? A gente não precisa. Eu vou fechar aqui. Nós vamos utilizar esse arquivo aqui. Nós já criamos ele lá, tá? Já criamos ele. A diferença é que aqui no campo receptor, nós vamos usar o nome do arquivo PDBQT que o Quimera criou como subproduto, que é esse aqui, ó. 1db1 underline resultado ponto. O que tiver ponto receptor ponto PDBQT é o que a gente vai utilizar, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, 1db1 underline resultado ponto receptor ponto PDBQT. Isso aqui foi o Quimera que criou, tá? Nós vamos já saber, vou já mostrar aqui no arquivo porque que ele é que a gente vai usar. E aqui no campo ligante, a gente vai usar o arquivo que tem ponto ligante ponto PDBQT no final, que é esse aqui, ó. Esse aqui o Vina, ou o Quimera que criou pra gente, tá? O resto é igual ao que a gente fez na aula. Centro do grid box, tamanho de cada lado do grid box. O número de módulos nós vamos colocar 100. Vocês podem mexer nessas configurações aqui para mais, tá? Para menos não, para mais você pode mexer para buscar uma precisão melhor. E a exaustividade 24, que você também pode colocar para mais. Você apenas tem que tomar o cuidado de que quanto maior você aumenta a exaustividade, o tempo de execução aumenta geometricamente, tá? Então tenha cuidado que você pode passar algumas horas se você mudar isso aqui para algo muito grande, tá bom? Então aqui eu salvo, certo? Esse nosso arquivo config.txt, fecho. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é que tem nesse arquivo PDBQT que não tinha no anterior, tá? Ó, isso aqui são as cargas de cada átomo isoladamente, tá? As cargas. É o principalmente isso daqui, tá? Além disso, a gente viu que foram adicionados os prótons na arginina A, aqui, tá? Ou seja, essa estrutura está protonada e foi adicionada as cargas, tá? Pronto. Fechando aqui. Então agora está no ponto para a gente executar o Vina pelo prompt de comando, sem erro algum, tá? Eu vou executar aqui o Vina. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é caminhar, entre aspas, pelo prompt de comando até a pasta onde você está condensando todas as suas docastes, tá? Que por coincidência é a pasta que você escolheu lá para a saída do arquivo, o output file da execução do Vina pelo Quimera, tá? Que é onde você vai encontrar também um receptor, o PDBQT do receptor e o PDBQT do ligante, tá bom? Naquela mesma pasta que você colocou aqui a saída, ó, certo? A saída, você vai também ter esses subprodutos. Nós vamos caminhar até lá. No meu caso, eu vou fazer aqui, vai estar no documentos, docagem ESP. Eu já estou aqui na pasta, tá aqui os arquivos. Eu vou ensinar para vocês como fazer isso, não tenham receio. E também vou estar à disposição para ajudar vocês. Vou deixar meu e-mail, meu WhatsApp para vocês tirarem uma dúvida, tá? Então eu venho, executo vina, config.txt, tá? O que é que isso aqui quer dizer?
Nesse Vim aqui, vocês vão colocar, como eu falei lá na aula, aquele Program Files, x86, etc, etc, etc. Eu vou mandar esse código para vocês por um texto, tá? Em seguida, eu coloco --config para dizer para ele que depois disso aqui vai vir o nome do arquivo de configuração que você determinou das configurações para o Vina, tá? Então só precisa isso. Quando eu dou Enter, ele inicia a docagem, o cálculo dos modos. Isso aqui é um sinal de que está funcionando corretamente, tá? Então a gente aguarda ele executar rapidamente. Pronto. E aqui ele dá os resultados. Já já eu vou voltar para explicar melhor algumas questões a respeito dos resultados e outras, tá?